Vamos começar agora com o assunto das cônicas. O que vem a ser cônicas? São curvas no plano, tá? Algumas delas você reconhece já. Por exemplo, isso daqui pode ser reconhecido como uma parábola, onde y está escrito em função de x, e aqui a gente tem um x quadrado, né? Isso daqui é uma parábola com concavidade voltada para cima. Outro exemplo aqui comum é chamar isso daqui de hipérbole, né? Então, a gente sabe que o gráfico é alguma coisa com essa aparência aqui, né? A gente chama isso daqui de hipérbole, tá? E esse daqui é um círculo, né? Um círculo onde você tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante. Isso resulta em um círculo. Muito similar a um círculo é uma elipse, onde você tem, por exemplo, pesos diferentes aqui. Por exemplo, tem um 3 aqui, né, multiplicando x. Isso vai deformar o círculo numa elipse. Aqui em GA, vamos fazer uma caracterização geométrica e também algébrica dessas curvas. Geometricamente, a gente pode descrever a hipérbole, essa curva aqui no plano, como sendo, por exemplo, como sendo dada pelos pontos do plano cuja diferença da distância até dois pontos fixados é igual, tá? Então, por exemplo, você fixa, para construir uma hipérbole, você pode fixar dois pontos do plano e um valor para o comprimento e dizer assim, a diferença deste segmento para esse segmento aqui, um menos o outro, tem que dar sempre o mesmo comprimento. Tá? Isso aqui caracteriza a hipérbole. A elipse é caracterizada pela soma. Então, se você der dois pontos no plano e disser que este segmento aqui tem que ser o comprimento, a soma desse segmento com esse segmento tem que ser preservado, tem que ser igual a uma constante para todo ponto da elipse, então você obtém elipse. Tá? Isso pode ser feito, construído, colocando, por exemplo, no papel, fixando um barbante com dois pregos, e então esticando o barbante assim, e então colocando o lápis aqui e traçar o lápis na volta. Tá? Claramente, se você colocar esses dois pontos no mesmo lugar, você vai desenhar um círculo, né? Se um tiver exatamente F1 e F2 estiverem no mesmo ponto, então o desenho vai sair um círculo. Muito bem, e a parábola é uma curva em que agora um ponto está fixado e uma reta está fixada, e a curva é caracterizada pelos pontos do plano que estão à mesma distância da reta e do ponto F. Tá? Então essa distância aqui, sendo igual, é um ponto da parábola. Muito bem. Então o que vamos estudar? Nós vamos estudar essa caracterização geométrica das cônicas, propriedades geométricas dela e como obter essas propriedades a partir de representações algébricas. Tá? É a parte analítica da geometria analítica, onde a gente vai colocar representações algébricas para essas cônicas. E todas as cônicas se encaixam na seguinte descrição algébrica: uma curva dada pelos pontos do plano que satisfaz a seguinte expressão. Então, notem que a expressão tem todos os termos que envolvem x², xy, y² e termos com potências menor. Né? Aqui um termo constante. Tá? Então, esses daqui são chamados de termos quadráticos, esses daqui de lineares, esse daqui constante. Esse termo quadrático aqui é chamado de termo misto. Tá? E todas as curvas, todas as cônicas podem ser escritas nesse formato aqui. Inclusive a hipérbole, que normalmente a gente vê escrita assim, ela é um caso particular, onde, por exemplo, isso daqui pode ser reescrito da seguinte forma, multiplicando por x, e aí, escrevendo dessa forma aqui, você tem o coeficiente b valendo 1, o coeficiente f valendo menos 3, e todos os outros valendo 0. Tá? Então, esse é um caso de uma hipérbole.
por que o nome cônicas? O nome cônicas vem das seções cônicas. Então, se você tem um plano aqui, esse plano está cortando um cone que está assim, está virado aqui. Tá? Em matemática, muitas vezes, a gente pensa no cone não só como uma das partes, a gente pensa como sendo as duas partes juntas, assim, num ponto. Tá? Então, o cone tem uma parte em cima, uma parte embaixo, e a gente chama de cone as duas partes. Tá? Se você cortar o cone com um plano aqui bem na horizontal, com uma inclinação apropriada, horizontal, você vai notar que você obtém um círculo, que esse corte aqui é um círculo. Tá? Aqui o plano está passando pelo ponto D. E eu vou fazer o seguinte, vou manter o ponto D fixo e vou inclinar o plano um pouquinho para cima. Vou dar uma inclinação nele para chegar aqui. Ó. Então é o mesmo plano inclinado com o mesmo cone. O que acontece é que agora o corte que esse plano faz no cone não é mais um círculo, ele forma uma elipse. Tá? Então, esse é o que dá o nome cônicas. Todas as cônicas vão ser obtidas aqui, fazendo cortes deste cone. Se eu inclinar um pouco mais o plano, de tal forma que ele corte tanto a parte de cima como a parte de baixo, o que vai aparecer é uma curva chamada hipérbole. Tá? Isso daqui vai formar uma hipérbole. Tá? O plano ainda passa pelo mesmo ponto D, mas eu mudei a inclinação. A inclinação é de tal forma que ele também corta a parte de baixo. Nesse caso, você vai ter uma hipérbole. E se tiver exatamente no meio do caminho entre a hipérbole e a elipse, tá? O que vai acontecer é uma parábola. A parábola é onde o plano está exatamente inclinado de tal forma que ele tem ele segue a inclinação do cone de baixo e nunca corta. Se eu pegar uma reta aqui no cone de baixo, uma reta passando aqui, tá? Essa reta fica paralela ao plano, mas não intercepta ela. Ok? Então, ele está inclinado só o suficiente para não cortar esse cone aqui. E o que vai acontecer? Aí a parte de cima não chega a fechar. É como se a elipse fizesse só a parte de baixo, mas ela nunca chega a fechar lá em cima. Porque a inclinação do plano é exatamente paralelo a essa inclinação do cone aqui, e o plano não chega a cortar o cone novamente. Aí você não fecha a elipse, não chega a fechar a elipse como foi o caso aqui. Tá? Então a parábola é um caso intermediário, é uma elipse bem alongada ou uma hipérbole, onde esse ramo aqui da hipérbole não acontece. Tá? Então o caso intermediário é a parábola.